quando a gente vai se encaminhando pro final, nunca é o final, né? A gente Sempre tem... O nosso final tá aumentando a cada nosso vez final mais. tem 3 partes. A primeira parte do nosso final é o que eu geralmente falo com as pessoas. Eu sempre faço a mesma pergunta. Qual você consideraria o seu superpoder? Aquilo que você consegue fazer de olhos fechados, vem da tua essência, você faz naturalmente. Qual seria esse que você consideraria? Eu comentei rapidamente sobre isso aqui agora há pouco, mas a coisa que eu faço melhor e é natural, não veio depois de muito estudo, uma coisa que eu faço sem fazer esforço sentar do lado de uma mesa com uma pessoa, entender o que ela precisa ouvir, e conseguir chegar do outro lado. Uhum. Não é só... É ouvir ativamente, sabe? Sim, de você ouvido escuta. Isso. Não é só dar o ouvido pra entrar por um lado e sair pelo outro, né? Eu acho que tem um pouco de empatia nisso, sabe? Sim. Às vezes a pessoa é boa ouvinte, mas ela não se importa com aquilo que ela tá ouvindo e passou a situação. Verdade. Eu ouço, eu processo isso depois, eu gasto um tempo fazendo sobre isso. A gente tá aí agora, até comentei, a gente tem alguns ciclos de avaliação da empresa. Eu gasto mais tempo fazendo essas avaliações para poder entregar algo de qualidade para as pessoas do que eu gasto com qualquer outra coisa no meu trabalho. Porque eu gosto de entender a melhor forma de eu passar a mensagem para a pessoa para que ela receba de uma forma que ela vai entender, sabe? Então, essa para mim é a minha maior habilidade. Entender as pessoas e conseguir responder de uma forma que elas também consigam entender o que eu tô querendo entregar para elas. Que bom. Tem muito a ver também com lá no meu episódio, lá o meu superpoder que eu considero é isso. Comunicação passa por isso também. Isso passa por ter um bom nível de comunicação. Outra coisa que a gente pergunta também é de 1 a 3 pessoas que podem sentar aí e compartilhar experiências boas, coisas, às vezes não tão boas. Tive um problemão. Histórias boas, pessoas que possam sentar aí e falar assim, caraca, eu vivi isso, isso e isso, e que isso inspire a galera que tá assistindo. Cara, eu comentei agora há pouco com vocês, eu tenho um amigo que também trabalha na Rotinete, é o Mário Carnesim. Ele é padrinho meu de casamento, inclusive, de tanto que eu gosto desse amigo. Ele tem uma Veio da Fitec. Veio da Fitec também. Mesma galera. Mesma turma, tudo. E ele fez uma trajetória em TI que é interessante porque, sabe quando eu disse que você às vezes precisa se especializar num caminho ou em outro? Ele é uma das pessoas que eu mais admiro porque ele trilha muito bem os 2 caminhos. Ele tem muito essa habilidade de entender as pessoas e conseguir fazer uma boa gestão de ambiente, mas ele também tem a habilidade de pegar esse problema técnico daqui e deixar como é que eu resolvo. Legal. Então eu gosto muito da história dele, de onde ele veio, porque também é uma pessoa que emergiu. Tenho outros amigos, eu gosto muito mesmo da história do Hugo, que trabalha com a gente. Sim, o Hugo é caladão, quietão. Exato. Ele talvez não aceite fazer entrevista, porque ele é mais dele, você conhece. Mas a história do Hugo é interessante porque ele começou lá com a gente, né? E aí depois ele transitou por várias outras áreas e hoje voltou pra TI. É mesmo? É mesmo. Ele era meio diferentão. Pois é. Assim, ele fez várias outras áreas. Então essas são as 2 pessoas que eu acho mais interessantes. Porque maneiro. Experiência, né? Uma é uma experiência assim de... Esse é o caminho ideal que uma pessoa devia trilhar. A história do Mário é o caminho muito ideal. Muito certinho, né? Ele deixa a cabeça muito focada. Exato. Ou tem ainda. A outra é uma história de, olha, eu experimentei tudo aquilo que eu podia experimentar pra entender que eu devia ter ficado lá. E esse é o caminho, porque eu imagino que, no caso dele, se ele tivesse ficado direto, ele ia sempre ter essa dúvida, sabe? E talvez não fosse o melhor caminho, mas ele entendeu. É mais que eu gosto muito de trazer de você ter o perfil A ou perfil B para crescer dentro de TI. Você pode ter qualquer perfil. Dos 2 lados você vai crescer. Exatamente. Você consegue achar um espaço. É que a gente tem muito as pessoas que querem a fórmula do sucesso. Que passos eu tenho que seguir, que tutoriais eu tenho que ler, que livros eu tenho que ler para conseguir o sucesso. Cara, o sucesso tá ali, você tem vários caminhos para trilhar. É uma execução. O sucesso, eu não digo que o sucesso é um ponto específico, porque, tipo, tem um monte de lugar, um monte de gente que chegou nesse sucesso por N caminhos diferentes, N trilhas diferentes, às vezes sem querer. Foi lá e tropeçou no sucesso, ele não buscou. E tem uma galera que tá almejando sucesso e nunca vai chegar nele porque quer o sucesso só pelo sucesso. Exato. Entendi. Eu comecei falando na entrevista de que eu não acho que a minha história seja uma história muito interessante, porque ela é uma história comum. Mas é bom ter histórias comuns pra se contar, porque você não precisa fazer... Na verdade, ela é comum pra você que viveu ela. Mas, na verdade, ela não é tão comum. A gente gostaria que essa história que envolve uma boa educação, com uma boa introdução ao mercado de trabalho, com reconhecimento, com não ter que ficar pulando de empresa, com o mercado reconhecer você... Isso seria maravilhoso se isso fosse o comum. Mas não é o comum. Sim, é mais no o comum hoje é o que o Guanabara tá falando. O jovem
precipitado. Eu quero em um ano. Vou fazer o cursinho de um tal framework, e daí vou tirar a certificação, e daí vou trabalhar com isso, e daí eu vou pegar 20 freelas disso, e vou virar uma empresa de software sozinho. Eu sou o cara, isso é mais comum, infelizmente. A tentativa, O meu ponto era mais no sentido de... É comum no sentido de não teve nenhum esforço. Não teve nenhuma mágica. Não teve nada que... Qual foi o segredo? O que você teve que fazer? Qual foi o primeiro podcast que o Guanabara gravou? Não tem fórmula mágica. E a verdade é exatamente isso. A gente vai chegando assim, não tem trabalho incremental, dia a dia, fazendo aquele livro pequeno, foi grãozinho, acabou crescendo. Sensacional, muito bom. Exatamente. A gente sempre deixa também, no finalzinho... A pergunta da audiência, que no caso hoje aqui é a Voz do Além. Voz do Além. É o Tony. E vai lá, Tony, o que tu tem a perguntar aí depois desse papo com o Henrique? Henrique, qual conselho você daria pra pessoa que está estagiando, sabe? Está entrando no mercado de trabalho? Boa. Estagiando, eu acho que é a área que é mais difícil e com mais oportunidades ao mesmo tempo. Por quê? Você é bombardeado por várias áreas que você consegue seguir, sabe? Você pode ir para qualquer campo de TI, porque o que você tem quando você começa é a perspectiva de que tudo é possível. O conselho que eu dou para esse começo é não experimentar tantas coisas. É bom experimentar. Mas você experimenta algumas coisas. Sabe? Porque você vai ter tempo na sua carreira para diversificar. No início da carreira, tenta fazer algumas coisas em que você vai, não, isso aqui eu tenho mais aptidão. Ou então, isso aqui eu tô vendo mais oportunidades. Isso aqui eu tenho um caminho para seguir. No início, uma coisa que me ajudou muito quando eu estagiava eu não peguei o estágio e eu falei, olha, agora dentro desse estágio vou estudar PHP, vou estudar JavaScript, vou estudar CSS3, vou estudar o que me design. Não, eu vou pegar, o caminho que eu tenho para trilhar é esse aqui. E eu tenho um plano A, um B, um C, vamos embora. A cabeça da pessoa mais nova é aquilo que a gente sempre quer, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com 15 anos, nossa senhora. Ela vai mudando de objetivo muito rapidamente. Então, confiar no processo que você estabeleceu e ver o resultado depois é melhor do que mudar de processo constantemente. Muito bom. Muito bom. Uma ótima dica. E aí, curtiu essa conversa? Curtiu esse corte? Esse corte faz parte de um programa inteiro que você pode acompanhar aqui. Algum link que tá por aqui, tá bom? Vem com a gente.